Pessoal, então muito boa noite a todos. Vamos começar mais uma aula. Hoje eu vim falar para vocês de estequiometria, tá bom? Então, o que seria a espectrometria? Desculpa, não é espectrometria, né? É estequiometria. Deixa eu ver. Tenho que deixar um aba de maneira que ele não corta a apresentação. Ele acaba. Bem, então vamos lá. O que seria estequiometria? O estudo das relações das massas em reações químicas é chamado de estequiometria. A estequiometria fornece informações quantitativas sobre as reações químicas. A massa deve ser conservada nas reações químicas. Massa total dos reagentes igual a massa total dos produtos. Pessoal, quem pôde comparecer à minha aula da semana passada já teve uma ideia do que é estequiometria, né? Então, na aula anterior, né, eu falei para vocês do que é massa molecular. Por exemplo, o carbono tem massa atômica 12. Então, se eu tenho 12 gramas de grafite, eu tenho mol de carbono. O hidróxido de sódio tem massa molecular 40 gramas mol. Então, se eu tenho 40 gramas de hidróxido de sódio, eu tenho 1 mol de hidróxido de sódio. Você pensa que 1 mol de hidróxido de sódio reage com 1 mol de ácido acético, né? É uma reação 1 para 1. Você imagina que as massas que... Então, assim, 1 mol de ácido acético reage com 1 mol de hidróxido de sódio. Quando a gente fez a titulação do vinagre com hidróxido de sódio. Só que você imagina que as massas são diferentes, né? Então, você pensa que as reações acontecem numa determinada proporção. No entanto, uma reação acontece, determinada reação acontece, o mol de A reage com o mol de B. Você pode imaginar que as massas de A e B podem ser diferentes, né? Então, se eu tentar fazer os cálculos usando uma massa de A reage com uma massa de B, não vai dar certo. Por quê? Porque a reação acontece através do número de mols, né? Então, é mais fácil expressar a minha reação através do número de mols. Então, eu vou mostrar para vocês aqui alguns exemplos, né? Então, por exemplo, então eu estava falando para vocês, nada é mais claro do que um exemplo, né? Do que uma figura. Uma figura vale mais do que 1000 palavras. Então, aqui você tem essa figura. Nessa figura você está observando fogo, né? Você tá uma reação que acontece de maneira explosiva a liberar fogo. Você tem o fósforo branco, né? Que é o P4. Que está reagindo com o gás cloro para dar o tricloreto de fósforo. Já lembrando vocês de que a gente vai fazer na nossa primeira prova, né, tem a parte de nomenclatura, né? Então não esqueçam que quando você tem uma molécula que envolve a ligação de dois não metais, você tem uma molécula, você tem ligação covalente, você tem uma substância molecular, né? Então, toda vez que você for falar de uma substância molecular, você tem que dizer o número de ligantes que está ligado no átomo central. Depois a gente vai ver mais para frente, quando eu ver a parte de hibridização, você vai ver que, por exemplo, o fósforo ele pode formar o PCl5 ou o PCl3. Ou seja, ele pode falar o tricloreto de fósforo ou ele pode formar o pentacloreto de fósforo. Então, se eu só falar cloreto de fósforo, você não vai saber se eu estou falando do tricloreto de fósforo ou do pentacloreto de fósforo. Eu tenho que dizer para você o tricloreto de fósforo, pentacloreto de fósforo. Agora, quando se trata de sais, eu não falo o número de ligantes, né? Você já sabe pela carga dos cátions e dos ânions. Lembra que a gente fez alguns exercícios de nomenclatura na aula anterior. Então, aqui a gente tem a reação do P4 com o cloro, né? Do fósforo branco com o cloro. Quando o fósforo branco entra em contato com o cloro, a reação ocorre espontaneamente. Então, aqui vem já um problema para vocês. Calcule a massa necessária para 1,45 gramas de fósforo branco. Calcule a massa de cloro necessária para reagir com 1,45 gramas de fósforo branco.
Então, aqui vem um exemplo do livro, né? Primeira coisa que você tem que fazer num problema de estequiometria é colocar a equação química balanceada. Escreva a equação química balanceada. Usando as fórmulas corretas para os reagentes e produtos, esta é sempre a primeira etapa quando se trata de reações químicas. Então, aqui você tem o fósforo branco que reage com cloro para dar o tricloreto de fósforo. Você começa, então você pensa o seguinte, ó, aqui eu tenho 4 fósforos, aqui eu tenho 4 fósforos. Aqui eu tenho 6 vezes 2, 12 cloros. Aqui eu tenho 4 vezes 3, 12 cloros. Você tem que imaginar que a massa que eu tenho nos reagentes tem que ser igual à massa que eu tenho nos produtos. E a carga dos reagentes tem que ser igual à carga dos produtos, né? Então vem aqui, calcule a quantidade de matéria, né, a partir da massa em gramas. Lembre-se de que as equações químicas refletem as quantidades relativas de reagentes e produtos, e não suas massas. Portanto, calcule a quantidade de matéria disponível de mols de fósforo branco. Então, basicamente é o seguinte, você tem 1,45 gramas de fósforo branco e você quer saber qual que é a massa necessária de cloro para reagir com o teu fósforo branco. Então, se você olhar, você tem 1, então você tem que passar a massa para número de mols, né? Quem foi no laboratório na quinta-feira, eu falei para vocês, ó, você não tem como contar o número de mols, né? Todas as equações que a gente resolveu na quinta-feira envolvem o número de mols. Só que é o que eu falei, a gente não tem condições de medir o número de mols, mas eu consigo medir um volume que eu relaciono com o número de mols e eu também consigo medir uma massa que eu vou relacionar com o número de mols, né? Então eu vou transformar esse 1,45 gramas de fósforo branco em mols. Então, por exemplo, eu posso olhar na tabela periódica a massa atômica do fósforo, vou multiplicá-la por 4, afinal de contas, o fósforo branco são 4 átomos de fósforo, né? Então, ó, só para você ter uma ideia, né? Então, tá aqui a Sigma Aldrich. A gente pode entrar aqui na tabela periódica. A gente pode entrar aqui na tabela periódica. Tem essas duas tabelas que eu passei para vocês, que elas são excelentes, né? Essa tabela do PubChem. Quando você for prova, você vai usar a tabela periódica. Então, você vai olhar aqui na tabela periódica, você pode clicar em cima do fósforo. Aqui a tabela periódica, ela me deu a massa atômica do fósforo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 casas depois da vírgula, né? Eu posso vir aqui no Excel. Ela não deixou eu copiar. Será que aqui ele vai deixar eu copiar? Pronto, ele deixou eu copiar. Eu vou dar Ctrl C, Ctrl V. Então aqui eu vou colocar a massa do fósforo. Já avisando para vocês, né, que vocês vão fazer todos os cálculos usando Excel. Você pode usar uma calculadora, o que você achar melhor, mas a melhor maneira é disparar do Excel. Eu vou substituir o pontinho por vírgula, né? Então, você tem que calcular a massa molecular do fósforo branco. Então, a massa molecular do fósforo é 30,9738. Está aqui, ó, ele calculou na nona casa decimal a massa molecular do fósforo branco. Você imagina que o fósforo branco tem 4 átomos de fósforo. Então, a massa molecular do fósforo branco vai ser isso daqui vezes 4, que vai dar 123, eu posso arredondar para 123,9, né? Então, está aqui 123,9. Então, quantos mols tem em 1,45 gramas de fósforo branco? Então, então, se eu tenho uma massa de 1,45 gramas de fósforo branco, eu quero saber o número de mols, né? Então, aqui, eu tenho uma massa de 1,45 gramas de fósforo branco.
Eu quero saber qual que é o número de mols de fósforo branco. Eu quero saber qual que é o número de mols de fósforo branco que eu tenho aqui. Então é só fazer isso aqui, é só fazer isso daqui, dividido pela massa molecular. E aqui eu tenho o número de mols. Ó, dividi a massa pela massa molecular e tive o número de mols. Acho que até eu posso aumentar um pouquinho mais para ficar melhor para vocês verem, né? Tá, então 1,45 gramas de fósforo branco correspondem a 0,011 mol de fósforo branco. Então voltamos para a aula, então está aqui o que foi calculado. Use um fator estequiométrico. A próxima etapa é a utilização da equação balanceada com o objetivo de relacionar a quantidade de matéria disponível de fósforo branco à de cloro, necessário para consumir completamente o fósforo branco. Essa relação é um fator estequiométrico, uma proporção molar com base nos coeficientes estequiométricos na equação balanceada. Aqui a equação balanceada especifica que 6 mols de cloro são necessários para cada mol de fósforo branco. Portanto, o fator estequiométrico é 6, né? Então, basicamente, você vai olhar aqui na equação, e vai dizer, ó, se eu tenho 1 mol de fósforo branco, eu vou precisar de 6 mols de cloro para reagir com o mol de fósforo branco. Então, se eu quero saber o número de mols de cloro que eu preciso para reagir com esse número de mols de fósforo branco que eu tenho, é só multiplicar por 6 o número de mols de fósforo branco, né? Então, basta eu fazer isso que eu já vou saber o número de mols que eu vou precisar para reagir com esse 1,45 gramas de fósforo branco. Então, assim, pessoal, você pode até olhar como um segredo. Você pensa o seguinte, toda vez que você tem uma reação química, você tem o fósforo branco, que está reagindo com o gás cloro, para dar o o tricloreto de fósforo. Tá? Você pode escrever, então, que o número de mols de fósforo branco é igual ao número de mols de cloro. Então você pensa o seguinte, se eu tenho 1 mol de fósforo branco, quantos mols de cloro eu vou precisar para reagir com 1 mol de fósforo branco? 6 vezes isso, né? Então é daí que a gente fala que a gente coloca os coeficientes trocados na igualdade. Tá? Então eu coloco que 6 vezes o número de mols de fósforo branco é igual ao número de mols de cloro que eu preciso para reagir com esse número de mols de fósforo branco que eu tenho. Né? Então, para eu saber o número de mols de cloro que vão reagir com esse número de mols aqui que eu tenho de fósforo branco, é só multiplicar o número de mols de fósforo branco por 6. Tá, pronto. Eu sei que eu vou precisar de 0,070221 mols de cloro para reagir com esse número de mols de fósforo branco. Então aqui vem, né? Calcule a massa pela quantidade de matéria, converta a quantidade de matéria de cloro calculada na etapa 3 para a massa de cloro necessária. Então eu já sei o número de mols de cloro que eu vou precisar para reagir com esse número de mols de fósforo branco. Então é só eu pegar e multiplicar o número de mols de cloro pela massa molecular, que eu já sei a massa de cloro que eu vou precisar para fazer essa reação. Certo? E no final vem, calcule a massa de tricloreto de fósforo produzida a partir de 1,45 gramas de fósforo e 4,98 gramas de cloro. Então, mais uma vez, né, ele quer saber qual que é a massa de cloro. Ó, ele quer saber qual que é a massa de cloro que eu preciso para reagir com essa massa aqui de fósforo branco.
Eu já sei que eu vou precisar de 0,072 mols. Para eu transformar o número de mols em massa, o que eu faço? Lembra que eu apresentei na aula passada a relação número de mols é igual a massa dividido por massa molecular. Né? Então, para eu transformar o número de mols em massa, né? Então, olha aqui, eu tenho a relação número de mols é igual a massa dividido por massa molecular. Então, você pode dizer que a massa é igual ao número de mols vezes a massa molecular. Tá? Então, para você fazer isso daqui, você tem que calcular a massa do cloro. Você vem aqui na tabela periódica, ele está falando que a massa molecular do cloro é 35,45. Ele não está deixando eu colar direto, né? Então eu vou colar daqui. Então você sabe que o gás cloro, né, ele tem 2 átomos de cloro. Então a massa molecular dele vai ser 2 vezes a massa molecular do cloro. Então para transformar a massa em número de mols, para transformar o número de mols em massa, é só multiplicar o número de mols pela massa molecular. E eu vou observar que eu vou precisar de 4,98 gramas de cloro para reagir com 1,45 gramas de fósforo branco. E agora vem a questão. Se essa reação ocorrer 100%, né? Se todo o meu fósforo branco for reagir com cloro para formar tricloreto de fósforo, qual que vai ser a massa de tricloreto de fósforo que eu vou obter? Qual que vai ser a massa de tricloreto de fósforo que eu vou obter? Então é só você clicar aqui, ó. Então eu venho aqui a parte B desse problema. Calcule a massa de tricloreto de fósforo produzida a partir de 1,45 de gramas de fósforo branco e 4,92 gramas de cloro. Então você vai assumir que nessa reação todo o fósforo branco vai reagir com cloro. Então, aqui tem, né, da parte A, sabemos que 1,45 gramas de fósforo branco e 4,92 gramas de cloro são as quantidades corretas necessárias para a reação completa. Uma vez que a massa é conservada, a resposta pode ser obtida pela adição das massas, né? Utilizando a massa do fósforo mais a massa do gás cloro, que vai dar 6,43. Certo? Então você imagina que a massa dos reagentes vai ser sempre igual à massa dos produtos. Na prática, isso não acontece por quê? Porque na prática nem todos os reagentes são convertidos em produtos. E você também pode utilizar a estequiometria da reação para fazer esse cálculo. Quer ver um exemplo? Vocês querem ver um exemplo? Eu vou vir aqui, vou clicar em mesclar. Então eu já falei para vocês que a gente tem a reação onde um fósforo branco reage com 6 mols de gás cloro para dar 4 mols de tricloreto de fósforo. Então você pode escrever que quando a reação terminar, o número de mols de fósforo branco é igual ao número de mols de tricloreto de fósforo. Você vai colocar os coeficientes trocados, né? Então você vai falar que o número de mols
de tricloreto de fósforo que você vai ter vai ser 4 vezes o número de mols de fósforo branco que você tem, né? Então, para você determinar para mim o número de mols de tricloreto de fósforo que serão formados, é só multiplicar o número de mols de fósforo branco, né? Ó, basta eu multiplicar Então, é só multiplicar o número de mols pela massa molecular, né? Sem esquecer do coeficiente de conversão, né? Então, eu vou fazer que isso daqui é 4 vezes o número de mols de fósforo branco que eu tenho, que é isso daqui. Para eu transformar o número de mols em massa, como é que eu faço? Como é que eu faço para transformar o número de mols em massa? Lembra da relação número de mols é igual massa dividido por massa molecular. Então, você pode dizer que massa é igual número de mols vezes massa molecular. Então, a gente pode fazer o cálculo de novo. A gente já calculou o fósforo, né? A gente já calculou a massa molecular do fósforo. E agora a do fósforo, né? Então, aqui eu vou colocar que a massa molecular do cloro é essa daqui. Trinta e cinco, 45. Opa. Então, vamos lá. A massa molecular do cloro é 35,45. Então, eu vou fazer 3 vezes 35,45 mais a massa molecular do fósforo, né? A massa molecular do fósforo, ele está aqui a massa molecular do fósforo está em C1, né? Então, você imagina que a massa molecular dele é C1 mais trinta e cinco, 45. 35,45 é a massa molecular do cloro, né? Então, aqui eu tenho a massa molecular, aqui eu tenho a massa molecular do tricloreto de fósforo, né? Então, agora, eu posso determinar, eu já determinei o número de mols de tricloreto de fósforo que serão formados, agora eu posso dizer que massa de tricloreto de fósforo será formada, né? Então, vai ser o PeCl3. Para isso, basta eu fazer o número de mols vezes a massa molecular. Que vai dar exatamente o que houve no livro.
Então aqui eu tinha colocado para fazer um questionáriozinho. Então aqui é um resumo, tá vendo? Aqui nesse slide vocês vão ter um resumo dos cálculos que eu apresentei. Então tá aqui, calcule a massa de cloro necessária para 1,5 gramas de P4, de fósforo branco. Então aqui nessa tabela você tem a massa molecular do fósforo, do enxofre e do cloro, né? Então como é que a gente faz isso? Primeiro a gente escreve a equação química balanceada. Isso aqui é o mesmo exercício que o anterior, tá? Isso aqui é o mesmo exercício que o exercício anterior. Então vocês entenderam o princípio que tem por detrás, né? Olha aqui, a reação é fósforo branco que reage com cloro para dar a tricloreto de fósforo. Não esqueçam de balancear a equação, porque com essa equação aqui eu posso me confundir, né? Ó, com essa equação aqui eu posso me confundir. Eu tenho que usar sempre a equação química balanceada. Aqui eu sei que o fósforo branco reage com 6 mol de cloro para formar 4 mols de tricloreto de tricloreto de fósforo. Então é só escrever aqui no ponto de equivalência. O número de mols de fósforo é igual ao número de mols de cloro, né? Então você usa aquela relação número de mols é igual a massa dividido por massa molecular. E a resolução do exercício, então, segue aí para vocês. Aqui é o mesmo exercício que foi feito de novo na íntegra, tá? Ó, você tem a reação aqui, ó. Você tem a reação. Essa reação está falando que se você tiver 4 mols, está dizendo o quê? Que se você tiver 1 mol de fósforo branco, ele vai gerar 4 mols de tricloreto de fósforo. Reações de massas em reações químicas, né? Então a gente pode falar problema. A glicose reage com óxido de oxigênio para formar dióxido de carbono e água. Qual é a massa de oxigênio necessária para reagir completamente com 25 gramas de glicose? Quais massas de dióxido de carbono e água são formadas? Então vem aqui, o que que você sabe? Então você imagina que você está numa prova aberta, eu venho e te faço essa pergunta, numa prova aberta. Você vai deitar. O que que você vai fazer então? Como que você faz para resolver esse exercício? Olha, a glicose reage com o oxigênio para formar dióxido de carbono e água. Qual é a massa de oxigênio necessária para reagir completamente com 25 gramas de glicose? Quais massas de dióxido de carbono e água são formados? Então aqui ele está falando, né? Este é um problema de estequiometria. Por quê? Uma vez fornecida a massa de um dos reagentes, a glicose,
é preciso determinar as massas das outras substâncias envolvidas na reação química. Além disso, você sabe que as fórmulas dos reagentes, produtos e a massa de um dos reagentes, né? Para você precisará das mesmas molares dos reagentes e produtos para o cálculo, né? Você vai precisar da massa molecular dos reagentes e produtos para o cálculo. Então aqui a gente tem o exercício na íntegra, mas antes de vocês começarem a fazer esse exercício, eu queria marcar uns 5 minutinhos para ver se vocês já entenderam como que funciona, tá? Então eu vou marcar uns 5 minutos e eu quero que vocês tentem resolver esse exercício, tá? 5 minutos para vocês resolverem. Se não resolver, não tem problema, tá? Porque você pelo menos vai pensar numa opção para resolver. Quando eu voltar e resolver o exercício, eu acho que você vai ter uma percepção melhor. Conseguiram resolver, pessoal? Alguém conseguiu resolver? Bem, eu vou resolver esse e com certeza os próximos vocês vão conseguir resolver, tá bom? Então, deixa eu ver, alguém respondeu, não consegui ainda. Tá, sem problema, eu vou resolver agora, o próximo vocês vão resolver em 1 minuto. Então vamos lá. A glicose reage com o oxigênio para formar dióxido de carbono e água. Qual é a massa de oxigênio em gramas necessária para reagir completamente com 25 gramas de glicose? Quais massas de dióxido de carbono e água são formadas? Pessoal, então é o seguinte. Você pensa que o processo da
Você imagina que o processo da respiração humana é extremamente complexo, né? Mas a gente pode simplificar, né? Então você tem aqui a fórmula molecular da glicose, que é C6H12O6. Então você tem aqui C6H12O6. Então, a glicose vai reagir com o oxigênio para dar dióxido de carbono mais água. Então, eu escrevi a equação química aqui. Glicose reage com oxigênio para dar dióxido de carbono e água. Deixa eu ver, essa reação química está balanceada? Para estar balanceada, a massa dos reagentes tem que ser igual à massa dos produtos, né? Nesse caso, né, o número de mols de carbono desse lado tem que ser igual ao desse, né? Então, se eu tenho 6 carbonos nos reagentes, eu tenho que ter 6 carbonos nos produtos. Então eu bato o olho aqui e já vejo que não está balanceada essa equação. Então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que balancear. A primeira coisa que você faz para balancear uma equação dessas é tentar acertar o número de átomos de elementos que não são nem oxigênio nem hidrogênio. Então eu vou ver aqui, ó, uma glicose tem 6 átomos de carbono. Então, se a glicose reage com o oxigênio para dar dióxido de carbono e água, então aqui com certeza vai ter um 6. Quando eu coloco esse 6 aqui, eu já balanceei o número de carbonos. Então, se eu for fazer uma conta, né? Você imagina que eu tenho 6 oxigênios desse lado, 6 carbonos desse lado e 6 carbonos desse lado. Desse lado, então, eu tenho 6 vezes 2, eu tenho 12 oxigênios, né? Do dióxido de carbono mais um oxigênio da água. Então, nesse momento, eu tenho 13 carbonos nos meus produtos e nos meus. Desculpa, né? Eu tenho 13 oxigênios nos meus produtos e nos meus reagentes eu tenho 6. Eu tenho 6 e 8. Bem, eu vou continuar balanceando essa equação. Eu vou continuar balanceando essa equação química, né? Então, agora eu vou tentar balancear o que é diferente. Eu vou tentar balancear o número de hidrogênios, né? Então, deixa eu ver. Desse lado eu tenho 12 hidrogênios, desse lado eu tenho 2 hidrogênios, tá? Então, eu tenho, ó, olha aqui, eu tenho 12 hidrogênios e 2. Então, para balancear o número de hidrogênios, né, você pode ver que cada água vai 2 hidrogênios, né? Então, eu vou colocar 6 águas. Nesse momento, então, eu tenho 12 mais 6, eu tenho 18 átomos de oxigênio desse lado. E desse lado aqui, eu tenho só 8, né? Então, você imagina o seguinte, se aqui eu tenho 8 e aqui eu tenho 18, 8 menos 18, 10. Então, eu vou precisar de 5 oxigênios para reagir aqui. Então, nesse momento, eu posso olhar essa reação. Ó, eu tenho 6 carbonos aqui, 6 carbonos aqui. Tenho 12 hidrogênios aqui, 12 hidrogênios aqui. Eu tenho 18 oxigênios desse lado e 18 oxigênios desse lado. Será que eu acertei? Deixa eu ver, eu tenho 6. Ah, não, perdão. Desculpa, eu tinha aqui 6 mais 2, 8, né? Então aqui eu vou precisar 6. Aqui eu tenho 6. Então no caso seriam 6, né? Agora sim, eu tenho 18 oxigênios de cada lado, ó. 6 aqui, mais 6 vezes 2, 12. 6 mais 2, 18. Então agora sim, eu balanceei a equação química. Então agora eu tenho a equação química balanceada. Então eu sempre vou usar essa relação aqui, ó. Então eu vou falar que o número de mols de glicose é igual ao número de mols de
dióxido de carbono. E eu vou falar que... Então, eu posso fazer uma relação, né, entre o número de mols de glicose com o número de mols dos demais reagentes e produtos, né? Então, aqui eu tenho o número de mols de glicose, aqui eu tenho o número de mols de dióxido de carbono, aqui eu tenho o número de mols de oxigênio, aqui eu tenho o número de mols de água, então, ó, você pode olhar o quê? Deixa eu ver, se eu tenho uma glicose, eu vou precisar de 6 oxigênios para reagir com essa glicose. Se eu tenho uma glicose, essa glicose vai me dar 6 mols de dióxido de carbono. E se eu tenho uma glicose reagindo com oxigênio, ela vai me dar 6 águas. Então, eu falei que eu tinha o quê? Eu falei que eu tinha uma massa, de 25 gramas de glicose. Eu vou ter que passar essa massa para número de, né? Para eu determinar o número de mols através da massa, o que eu faço? É só eu dividir massa por massa molecular. Como é que eu calculo a massa molecular da glicose? Ó, é simples, né? A glicose tem quantos carbonos? 6. Qual que é a massa molecular do carbono? 12. Quantos hidrogênios? 12. Qual que é a massa molecular do hidrogênio? 1. Qual que é a massa? Quantos oxigênios uma glicose tem? 6. Qual que é a massa molecular do oxigênio? 16. Opa, aqui foi o mais em vez de um. Eu coloquei igual ao invés de mais, né? Então eu sei que a massa molecular da glicose é 180 gramas por mol. Se eu tenho 25 gramas de glicose, então isso daqui me equivale a dividir massa por massa molecular. Isso daqui me dá o número de mols. Então, se eu quiser transformar, então eu sei que em 25 gramas de glicose eu tenho 0,14 mols de glicose, né? Então, para eu determinar o número de mols de dióxido de carbono formado, o número de mols de oxigênio formado e o número de mols de água formada, é só multiplicar por 6 o número de mols de glicose que eu tenho, né? Então, é só fazer o número de mols de glicose que eu tenho multiplicado por 6. Então, eu vou fazer isso daqui, multiplicado por 6. Eu vou arrastar. E eu vou ter 0,83 mols de dióxido de carbono, 0,83 mols de oxigênio e 0,83 mols de água. Se eu quiser saber a massa de cada um que é formada, então, se eu quiser saber a massa de oxigênio que eu preciso para reagir com a glicose, basta eu multiplicar o número de mols, né? Então, agora eu vou passar número de mols para massa, né? Então, eu vou passar tudo de número de mols para massa. Para isso, basta eu fazer o quê? Eu multiplicar pela massa molecular. Então, eu tenho que calcular a massa molecular do dióxido de carbono, tenho que calcular a massa molecular do oxigênio e tenho que calcular a massa molecular da água. Então, para eu calcular a massa molecular do dióxido de carbono, é só fazer 2 vezes 12, 1 vezes 12, né? Porque é apenas um carbono, mais 2 vezes 16, né? A massa molecular do oxigênio é 16.
O dióxido de carbono tem apenas um carbono e 2 oxigênios. A massa molecular do oxigênio vai ser 2 vezes 16, que vai dar 32. E a massa molecular da água vai ser 2 mais 16, 18. Então, agora, para eu calcular a massa de oxigênio que eu preciso para reagir com 25 gramas de glicose, é só multiplicar o número de mols pela massa molecular. Então, o número de mols está aqui. Eu vou fazer isso daqui vezes a massa molecular. Então, eu vou precisar de 26,66 gramas de oxigênio para reagir com 24 gramas de glicose. E qual que vai ser a massa de dióxido de carbono formada? Qual que vai ser a massa de dióxido de carbono formada? O número de mols vezes a massa molecular. E qual que vai ser a massa de água formada? O número de mols vezes a massa molecular. Então, você imagina que a massa dos reagentes vai ser o quê? Vai ser a massa da glicose mais a massa do oxigênio que vai reagir com a glicose. E você imagina que a massa dos produtos vai ser o quê? A massa do dióxido de carbono mais a massa de água. Você está vendo que a massa do oxigênio, deixa eu ver se eu fiz certo, eu fiz 2 vezes 16. A massa da água está certo, que é 18. E a massa do dióxido de carbono está certa. Deixa eu ver a estequiometria da minha reação, se eu fiz certinha. Eu falei que para 1 mol de glicose eu vou precisar de 6 mols de oxigênio. Isso daqui vai me dar 6 mols de água. A estequiometria parece estar certa, mas quando eu fui ver a massa de cada um que se forma, eu pude ver que tem uma pequena diferença. Deixa eu ver. Isso daqui é a massa de... Acho que eu coloquei errado. Ah, tá. Foi aqui o erro, tá vendo? É essa daqui. Agora vai bater certinho. Ó, a massa dos reagentes é a massa da glicose, né, que no caso é 25 gramas, mais a massa do oxigênio. E aqui a massa dos produtos vai ser a massa do dióxido de carbono mais a massa da água. Eu só tinha colocado nas células erradas. Então, ó, a massa dos reagentes sempre vai ser igual à massa dos produtos. Ó, vamos ver o exercício. No exercício do livro, ó, primeira coisa que ele faz é balancear a equação química, né? Então ele está colocando aqui que a glicose, 1 mol de glicose reage com 6 mol de oxigênio para dar 6 mol de dióxido de carbono e 6 mol de água. Depois o que ele vai fazer? Ele vai transformar a massa de glicose em número de mols. Para isso ele dissolve, ele divide a massa de glicose pela massa molecular de glicose, né? Então, assim, eu estou mostrando como o exercício está sendo resolvido, mas vocês entenderam o que ele pediu para eu calcular? O exercício falou que você tem 25 gramas de glicose, ele quer saber qual que é a massa de oxigênio que precisa para reagir com 25 gramas de glicose e que massa que vai ser gerada de dióxido de carbono e de água quando essa reação acontecer. Então tá, então a primeira coisa que ele fez é ter a equação química balanceada. Ele viu que 6 mols de oxigênio reage com mol de glicose.
Ele transformou a massa dele de glicose em número de mols, né? E ele usou a proporção estequiométrica, né? Ó, 1 mol de glicose reage com 6 mol de oxigênio. Então, ele fez o número de mol de glicose vezes 6 vezes a massa molecular do dióxido de carbono. E achou a massa de oxigênio que é necessária para reagir com 25 gramas de glicose. Aí ele me pergunta qual que vai ser a massa de água e dióxido de carbono produzidas. Aí ele está falando massa de reagentes é igual a massa dos produtos, né? Então, se são 25 gramas de glicose reagindo com 26,6 gramas de oxigênio, né? A massa dos reagentes vai ser igual à massa dos produtos, que é 51,6 gramas, né? Isso assumindo que a reação ocorra 100%. Então, se você for ver, é exatamente o que a gente achou. É exatamente o que a gente achou aqui. Cinquenta e 51,6. Aqui no nosso caso ficou como a dízima ainda. Então vamos para mais um exercício. Então tá aqui o exercício, tá vendo? E aqui foi o jeito que eu fiz, né? Aqui é só o passo a passo. Se alguém não entendeu, né? Como que eu determinei a massa da glicose? Ó, você olha na tabela periódica, o carbono tem massa 12, o nitrogênio tem massa 14 e o oxigênio tem massa 16. Então, para determinar a massa molecular da glicose, ó, eu fiz 6 vezes 12, porque tem 6 carbonos, 12 vezes 1 e 6 vezes 16. Né? 16 é a massa molecular, é a massa atômica do oxigênio. 1 mol de glicose tem 6 mol de oxigênio, então é 6 vezes 16. 1 mol de glicose tem 12 hidrogênios, então é 12 vezes 1. E 1 mol de carbono tem massa molecular 12. Né? Então, a glicose tem 6 carbonos, 6 vezes 12. Você soma isso tudo, você tem a massa molecular. Não tem erro. Né? E aqui você tem a equação química balanceada. Lembra da relação que o número de mols é igual a massa dividido por massa molecular? E que o número de mols de oxigênio que você vai precisar para reagir com 1 mol de glicose é 6 vezes. Então, se eu tenho 1 mol de glicose, eu preciso de 6 mols de oxigênio para reagir com esse 1 mol de glicose. Tá bom? Então, aqui, o mesmo raciocínio que eu tinha feito no Excel, eu estou apresentando novamente para vocês. Né? Então, até para que você não se perca quando você for ver as minhas apresentações, né? No PowerPoint, você imagina que é isso daqui que eu estou perguntando para vocês. Né? Deixa eu dar uma voltada aqui. Então, está aqui a pergunta que a gente respondeu agora no Excel. Então, a pergunta está sendo... Acho que aqui não ficou legal desse jeito. Vou responder assim, então, ó. Opa, peraí, acho que também não ficou legal. Acho que eu vou responder assim.
Ctrl C, Ctrl V. Aí aqui eu só diminuo o tamanho da letra, né? Para ficar mais fácil de vocês visualizarem. Ó, então tá aqui a pergunta que eu fiz. Vamos para outro exercício, então. Então aqui a gente tem um outro exercício bem simples, né? O alumínio reage com o cloro para formar tricloreto de alumínio. Se você tem 0,4 mol de alumínio, qual quantidade de matéria de cloro é necessária para uma reação completa? Então você vê, a primeira coisa que você faz é obter a equação química balanceada. Então você pensa que o alumínio reage com cloro para dar o tricloreto de alumínio, né? Você imagina que essa equação não está balanceada, essa equação daqui de cima, né? Mas você sabe que alumínio reage com cloro para dar o cloreto de alumínio, né? Lembrando, o alumínio é um metal e o cloro é um não metal. Quando você tem ligação metal-não metal, você tem um sal iônico. Quando você tem um sal iônico, você fala só cloreto de alumínio. Por quê? Porque eu sei que o alumínio só forma cátion trivalente, né? Então, obviamente, o cloro aqui vai estar como um ânion monovalente. Então, é assim que eu escrevo o cloreto de alumínio. Eu vou balancear essa equação química, né? Então, você imagina que eu tenho dois cloros que reagem com alumínio para dar o tricloreto de alumínio, né? Então, é só eu colocar os coeficientes invertidos, né? É só eu colocar os coeficientes e você vai ver que dois alumínios reagem com três cloros para dar tricloreto de alumínio. Nesse momento, você vê a relação, né? Então aqui você está vendo que 3 mols de a estequiometria da reação, né? Você tem 2 alumínio que reage com 3 cloro para dar 2 cloreto de alumínio, né? Então a pergunta é, né? Se você tem 0,4 mol de alumínio, qual quantidade de matéria você vai ter de cloro? Então é só colocar os coeficientes trocados, né? Então você vai colocar o 3 do lado do alumínio e o 2 do lado do cloro. Se você quer saber qual que é o número de mol de cloro que você vai precisar, né? Então é só passar o 2 para cá dividindo. Então vão ser 3 meios do número de mol de alumínio, que é igual a 1,5. Entenderam como é que faz? Vamos para mais um exercício. Dada a seguinte reação, quantos mols de água são produzidos quando 3 mols de oxigênio reagem? Olha, essa equação aqui já está balanceada. Então você imagina que você está fazendo a minha prova, eu estou te falando. Quantos mols de água são produzidos quando 3 mols de oxigênio reagem? Então você pensa o seguinte, você olha para a equação primeiro e você faz desse jeito aqui, ó. Você vai escrever que o número de mols de oxigênio é igual ao número de mols de água. Depois você vai colocar os coeficientes estequiométricos trocados, né? Os 6 daqui e os 7 daqui.
Então, se eu sei o número de mols de oxigênio, eu preciso dizer o número de mols de água, né? Então, é só você imaginar. Então, eu quero saber o número de mols de água. Eu quero saber o número de mols de água. Eu quero saber o número de mols de água que vai ser formado se eu souber o número de mols de oxigênio, né? Então é só escrever a equação, o número de mols de oxigênio é igual ao número de mols de água e colocar os coeficientes trocados, né? Se eu tenho o número de mols de oxigênio e quero saber o número de mols de água, né? Então você imagina que é só passar o 7 para cá dividindo. Então o número de mols de água vai ser 6/7 do número de mols de oxigênio. Ele está falando que ele tem 3 mols de oxigênio, né? Então você imagina que C6 dividido por 7 vai ser 2,6. Dada a seguinte reação, quantos mols de dióxido de carbono são produzidos quando 2 mols de etano reagem? Então, mais uma vez, você já tem a equação química balanceada, né? Você tem o etano reagindo com o oxigênio para dar o dióxido de carbono e a água. Então, você vai escrever que o número de mols de etano é igual ao número de mols de dióxido de carbono. Tá vendo? Você vai olhar aqui para os coeficientes estequiométricos, né? Então, você vê que para cada 2 mols de etano são gerados 4 mols de dióxido de carbono, né? Então, você vai colocar aqui a igualdade, número de mols de etano igual ao número de mols de dióxido de carbono, só que você vai colocar os coeficientes invertidos, né? Você imagina que aqui é 4, aqui é 2, então aqui vai ficar 4 e aqui 2. Então, para eu dizer quantos mols de dióxido de carbono são produzidos, né? Então, você imagina que é só fazer 4 dividido por 2 vezes 2, que vai dar 4 mols. Entenderam como é que funciona esse exercício? Maravilha. Então, aqui no livro, ele tem uma coisa que ele chama de fatores estequiométricos, que nada mais é do que isso daqui. Quer um exemplo? O iodo e o flúor reagem para formar trifluoreto de iodo. Então você tem o iodo que reage com o flúor para dar trifluoreto de iodo. Reação não está balanceada. Eu tenho 2 iodo daqui, 1 daqui. 2 flúor daqui, 3 daqui. A reação não está balanceada. Mas eu sei que o iodo reage com o flúor para dar o trifluoreto de iodo. A gente tem que balancear a equação, né? Você imagina o seguinte, que para balancear, eu vou ter que fazer que um iodo reage com 3 flúores para dar 2 fluoreto de iodo. Então, é dessa forma que a gente coloca os coeficientes estequiométricos, tá vendo? Ó,
o número de mols de iodo é igual ao número de mols de flúor. Então você pensa o seguinte, se eu tenho 1 mol de iodo, ó, faz de conta, eu tenho 1 mol de iodo, quantos mols de flúor eu vou precisar para reagir com 1 mol de iodo? 3, né? Então aqui a gente coloca aqui 3 vezes o número de mols de iodo é igual ao número de mols de flúor. E assim sucessivamente, né? Então aqui você imagina que se eu tiver 1 mol de iodo, isso daqui vai me gerar 2 mols de trifluoreto de iodo, né? Então dessa forma a gente fica igual, né? Então agora a gente vai, nessa aula, nas próximas, a gente vai resolver alguns problemas de estequiometria, né? Então aqui, problemas estequiométricos. A fim de resolver os problemas de estequiometria, é preciso passar a mols utilizando massas molares e razões molares como fatores de conversão. Não se pode fazer isso sem antes escrever uma equação química balanceada. Então está aqui a nossa equação. E agora vem a pergunta. Eu vou dar 2 minutinhos para vocês. Eu quero ver quem que vai responder para mim. Pode responder no chat. Quantos mols de iodo são necessários para formar 4 mols de trifluoreto de iodo? Pessoal, então aqui a gente tem a reação, o iodo reage com o flúor para dar trifluoreto de iodo, né? Então aqui a gente pode fazer as relações entre números de mols com todas as espécies. Então você pensa o seguinte, se eu tiver 1 mol de iodo, eu vou precisar de 3 mols de flúor para reagir com 1 mol de iodo. Se o mol de iodo reagir completamente com o flúor, eu vou ter 2 mols de trifluoreto de iodo, né? Então ele está falando aqui, quantos mols de iodo são necessários para formar 4 mols de trifluoreto de iodo? Então aqui tem a reação, né? 2 para 1. Então seriam, para formar 4 mols de trifluoreto de iodo, você precisaria apenas de 2 mols de iodo. Quantos mols de flúor são necessários para formar 12 mols de fluoreto de iodo? Então você imagina o seguinte, para cada... Então você está falando aqui, quantos mols de flúor são necessários para formar 12 mols de trifluoreto de iodo, né? Então você tem aqui a relação entre o trifluoreto de iodo e o flúor, que é 3 para 2. Então, se eu quiser saber qual que é o número de mols de flúor que eu preciso para essa reação se concretizar,
É só fazer 3 dividido por 2 vezes o número de vezes o número de mols de trifluoreto de iodo que eu desejo produzir. Aqui só para vocês não esquecerem, então, alguns exemplos, né, dos oxiânions mais famosos. Então, vocês peguem essa aula de hoje e estudem bastante. Aqui a gente tem alguns exemplos de oxiânions. Ó, aqui você tem, na parte esquerda, você tem o cromato. O cromato só é estável em soluções ácidas. Aqui você tem o dicromato, idem. E aqui você tem o permanganato, idem aos demais. Pessoal, então vamos fazer um intervalozinho. Uh, então a gente pode voltar às 9h10. Vamos fazer um intervalo de uns 15 minutos. Então vamos fazer o seguinte, às 9h05 a gente volta então. Tá bom? Então 9h05 a gente volta à nossa aula.